Olá a todos e todas, boa noite, aqui é o Juliano, estamos aqui para uma palestra a mais dentro do programa da monitoria Viver de Tradução. Hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial, Melissa Hebing. Ela é a coproprietária de Spantech Translations, uma pequena agência de tradução nos Estados Unidos da América. Ela tem 20 anos de experiência em gestão de projetos, recursos humanos e nos falará sobre a perspectiva de uma agência de tradução no mercado. Muito bem, então Melissa, por favor, você pode começar. Ok, Juliano, muito obrigada. Olá a todos e todas. Como o Juliano mencionou, eu sou a coproprietária de uma pequena empresa de tradução. Nós somos uma agência familiar, nós estamos desde 1992 no mercado, já há bastante tempo. E apenas para falar para vocês que tudo que eu falar aqui, nós falaremos de uma perspectiva de uma pequena agência de tradução. Outras agências maiores terão diferentes panoramas, diferentes perspectivas. Eu posso especular um pouco a respeito de outras agências com base na minha experiência, na minha perspectiva, mas no final das contas aqui eu falo apenas da perspectiva da minha própria observação, ok? Então, para dar-lhes aqui uma ideia do tamanho do nosso escopo, nós trabalhamos com 300 linguistas e 25 pares de idiomas. Estamos falando aqui de línguas, aliás, não de pares de idiomas. Os nossos principais campos são o jurídico, o médico, técnico e negócios financeiro em geral. Nós geralmente temos trabalho em outras áreas também. Porém, esses outros campos tendem a ser um pouco mais esporádicos e limitados a alguns pares de línguas. Outros campos com os quais trabalhamos incluem campo oficial, governamental, incluindo correspondências, por exemplo, o Departamento de Trabalho e Indústria, que está lidando com reivindicações de compensações trabalhistas, podem nos mandar uma grande lista de correspondência entre pessoas que estão realizando algum trabalho e os seus empregadores. Algum litígio entre empregados e empregadores, ou também relatórios maiores ou operações gerais, por exemplo, respostas de questionários enviados por uma grande empresa, ou quando precisamos traduzir resenhas sobre algum produto para que o fabricante possa ter um feedback, isso é algo comum. Outros são jornalismo, artigos em periódicos ou até no campo científico, artigos científicos mesmo, e também aqui a área de marketing, como por exemplo websites, esse tipo de coisas. Na minha apresentação, eu vou aqui cobrir os nossos clientes e o tipo de trabalho que nós fazemos, a nossa experiência com o fluxo de trabalho e as coisas que são importantes para nós, o que nós consideramos importante no que diz respeito aos nossos tradutores. Eu entendo aqui que a nossa audiência, vocês têm uma grande gama de experiências, alguns já estão aqui na indústria há 30 anos, outros estão apenas começando, de modo que eu vou tentar fazer com que essa apresentação seja a mais inclusiva possível e ao final estarei disposta a uma sessão de perguntas e respostas. Então, em relação aos nossos clientes, nós temos dois tipos gerais de clientes. O primeiro são as agências de tradução maiores, porque elas são o grosso do nosso trabalho. Elas não nos mandam grandes lotes de trabalhos rápidos ou trabalhos em andamento, e nós, como um intermediário, nós economizamos a eles, nós poupamos a eles o trabalho de dividir o grande volume de trabalho em pequenas unidades menores e enviar para os linguistas. Então nós estamos nessa parte mais da ponta que lida com os tradutores e os linguistas, revisores diretamente. Então um cliente nos mandaria um trabalho em diferentes pares linguísticos e os prazos são muito inflexíveis geralmente, e a nossa métrica de entrega on time é muito importante com esses clientes.
Geralmente são grandes corporações com bancos de dados de diferentes vendedores com os quais eles trabalham, diferentes fornecedores. E nós temos uma métrica para lidar com isso. Por exemplo, o nosso nível geral de qualidade, ou se o sistema automaticamente vai atender os prazos. Os prazos de entrega são muito importantes e nós realmente fazemos todo o possível para poder garantir que sejamos pontuais com essas agências. No final das contas, tudo que nós entregamos atrasado fica registrado e isso faz com que, de acordo com a métrica deles, nós recebamos menos trabalho e assim nós repassamos menos trabalho para os nossos tradutores. De modo que nós geralmente vamos recorrer às pessoas que viram as noites para poder entregar o trabalho no horário. Então nós temos que trabalhar, gerenciar as expectativas, os linguistas também e garantir no final das contas que tudo seja entregue pontualmente. O segundo tipo de cliente que nós temos são os clientes diretos e é uma pequena fração do nosso trabalho que vem de clientes diretos. Um exemplo de cliente direto pode ser alguém que quer algo novo que está sendo inserido no mercado e querem traduzir isso, ou uma agência do governo que trabalha conosco diretamente, ou qualquer cliente que, no final das contas, são a parte final que precisa de um trabalho traduzido, não só uma agência que está intermediando esse serviço. De modo que é muito mais difícil fazer esse marketing diretamente com clientes diretos quando nós trabalhamos com agências. Quando estamos na lista de fornecedores deles, eles vão fazer esse trabalho de encontrar os projetos e mandar para você o trabalho. Então, acaba salvando, economizando esse tempo. E esses clientes também tendem a ser mais flexíveis, interativos, têm mais possibilidade de comunicação entre o tradutor e o cliente e tem também espaço para uma compreensão e entendimento mútuo. E agora, como nós trabalhamos com os linguistas? A nossa abordagem como uma agência pequena é relacional, ou seja, a nossa decisão sobre com quem trabalhar tem muito a ver com a relação que nós criamos com os nossos fornecedores, os nossos tradutores. Isso é construído ao longo do tempo para trabalhar como uma equipe e também para sentir os pontos fortes e fracos de cada um deles. O Juliano, por exemplo, que eu já conheço há algum tempo, ele já começa a trabalhar bastante os nossos projetos porque criamos essa confiança, então mandamos trabalho para ele com mais frequência e é uma via de mão dupla, porque nós temos linguistas que trabalham menos conosco, ou linguistas que viram à noite, ou que rodam aquele quilômetro extra conosco. Então, essa relação com eles, se eles gostam de nós enquanto clientes, é melhorar essa relação e ver o lado do tradutor também. Nós gostaríamos de tratar as pessoas como seres humanos, nós não tentamos maximizar nossas margens de lucro em detrimento dos linguistas. Em todos os casos, por exemplo, quando há muito trabalho para ser feito ou quando muita coisa precisa ser entregue rápido, nós queremos realmente que os linguistas trabalhem bastante. É uma ideia, é uma abordagem, mas no final das contas é o linguista que tem que definir o quanto de trabalho que ele pode entregar. Então nós sempre tentamos fazer com que nós tenhamos mais trabalho entregue, mas nós nunca forçamos essa barra. Se houver necessidade, nós sinalizamos para os tradutores se eles poderiam ir um pouco mais além, mas cabe a eles e elas definirem o seu modo de trabalho. Muitas das grandes agências têm uma métrica que trabalha nesse sentido. E a vontade deles de trabalhar, no final das contas, com um fornecedor diz respeito apenas a tarifas e a pontualidade. Muitas grandes agências trabalham assim, e não com essa relação que nós tentamos criar. Mas se nós temos um linguista que sempre entrega atrasado porque pegou muita coisa, não conseguiu
dê um passo maior do que as pernas, e isso pode criar um problema, isso pode minar a confiança que nós estamos desenvolvendo, porque se você entregar uma baixa qualidade ou se você entregar atrasado, isso vai criar danos para os clientes, para nós. Se você tem um grande cliente que vai e você começa a fracassar em grandes trabalhos, você vai simplesmente entrar na lista de fornecedores não tão confiáveis e assim você não vai receber mais tanto trabalho. Ou seja, esse é o benefício de trabalhar com uma agência menor, porque as agências maiores podem fornecer mais volume, só que as agências menores criam essa relação mais de confiança. Em relação a entrar na indústria, eu gostaria de dar aqui a minha perspectiva em relação a entrar nesse setor e o que diz respeito à contratação de linguistas do ponto de vista da empresa. Então, a tradução como indústria quase não há barreiras para entrar e a regulação é muito falha, mais do que a maior parte das outras carreiras. Então, as agências elas dependem de testes e avaliações de performance para determinar com quem vão trabalhar. Então, se você tem certificações em interpretação, tradução, isso tudo é muito bom, porque houve um processo de testagem e avaliação do seu nível de qualidade. Então, o seu treinamento já mostra isso. Então, algumas empresas ou entidades governamentais, eles requerem isso, ou até tribunais específicos, porque há algumas instituições que podem requerer estas certificações em tradução ou interpretação. Então, se você puder ter uma certificação, eu certamente recomendo, porque vai fazer com que você tenha maior presença no mercado. Por outro lado, o que nós fazemos, principalmente as grandes agências, é oferecer testes no seu processo de contratação. Eu não diria que é um requisito que todas as agências fazem, mas eu diria que é muito raro encontrar uma agência que não faz esse teste com os seus tradutores, os seus linguistas. Dito isso, há muitos linguistas que estão fazendo propaganda indevida ou que o seu currículo não corresponde à realidade, com credenciais falsas ou até com recomendações falsas. Isso tudo pode prejudicar a imagem de alguns linguistas e por isso que nós recorremos ao teste para poder garantir que nós estejamos realmente pegando o trabalho ali real. E também para saber qual que é a especialidade realmente do linguista, a especialidade que ele diz que é bom. Se você, por exemplo, tem uma habilidade geral de tradução, não quer dizer que você possa traduzir ensaios clínicos, médicos, ou seja, você precisa realmente garantir que você tem as habilidades que você diz ter. Então, pensem nesses testes como uma entrevista de emprego. E aí aqui nós entramos numa outra questão, testes pagos e não pagos. Há linguistas que não fazem testes não pagos porque eles acham que é um golpe ou porque acreditam que a agência está tentando fazer trabalho grátis com eles. E isso realmente reduz bastante as chances deles serem contratados. Ainda que você tenha boas recomendações no Pros ou alguma outra plataforma, essas recomendações podem ser falsas, os currículos podem ser falseados, tudo pode ser falseado. Ou seja, então isso tudo pode lhe ajudar a colocar o pé na soleira da porta, mas o teste é o único modo de validar a sua habilidade, esse teste inicial de tradução. Então pensem assim, em outros campos as pessoas levam meio dia para poder fazer uma entrevista e ninguém pede ao possível empregador para pagar por essa entrevista. Então em qualquer outros campos é como se você estivesse pedindo ao entrevistador um pagamento, ou seja, claro que há, por outro lado, limitações. Nós temos aqui 1 ou 2 páginas no máximo como um teste grátis implica 300, 400 palavras. Se alguém pede um teste grátis de 1000 palavras, aí sim é questionável. Se você estiver hesitante a respeito deste teste grátis, você pode perguntar se você vai ter um
uma cópia do seu trabalho revisado. Se eles estão fazendo uma revisão do seu trabalho, vai ter um documento com marcações que vão julgar a sua qualidade. Nós sempre fornecemos isso para os nossos linguistas quando eles estão fazendo testes gratuitos. Não se preocupem, não hesitem em pedir por isso, porque se eles já estão fazendo para lhe avaliar, não será nenhum problema com eles, tá? O que nós tentamos fazer, de fato, com os nossos linguistas é fazer um trabalho pago, rápido, pequeno, sempre que possível. Mas, às vezes, nós temos que contratar para projetos que estão entrando e nós não temos acesso ainda a esse projeto, porque ele está entrando, e aí nós precisamos testar dezenas de pessoas. E aí nós, de fato, realmente fazemos esses pequenos testes gratuitos de 300, 400 palavras para poder testar a pessoa antes de contratá-la. E aí nós testamos por campos de especialidade. Por exemplo, se nós precisamos de um grande volume de trabalho científico feito, nós vamos testar linguistas com apenas pequenas amostras de trabalho científico. Ok? Então eu gostaria agora de entrar na parte de fazer o próprio marketing. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui fazer um bom currículo, claro. Você precisa revisar, porque as agências e os clientes diretos estão buscando freelancers que geralmente não tem muita outra coisa além do currículo para mostrar a qualidade. Então, um bom currículo é muito importante, você tem que destacar as suas especialidades, é importante diferenciar você mesmo da multitude de linguistas que estão no mercado. Então, se você se especializar na área médica, por exemplo, realmente entre nos detalhes da sua experiência médica, mesmo que não seja específica em tradução. Por exemplo, se você fez um estágio relacionado a uma área médica, ou se você fez cursos de treinamento em emergência, primeiros socorros, ou se você fez muito trabalho voluntário, por exemplo, envolvendo alguma especialidade médica, você pode mencionar isso. Então você precisa listar suas especialidades lá no topo do seu currículo, para que os contratantes possam saber no que eles vão confiar. E aí você pode esperar 1 ou 2 dias, depois dar uma olhada no seu currículo de novo. Você precisa criar um espaço mental para poder olhar com olhos novos, renovados, o que você escreveu no seu currículo antes de submetê-lo. Porque, às vezes, o único que a gente tem, a única possibilidade é causar uma boa primeira impressão. Tá? E as referências são muito úteis. Algumas agências requerem referências, algumas não, mas a despeito disso é sempre bom tê-las à mão. E realmente ofereça essas referências aos gestores de projeto que lhe estão contratando. Tá? Dica número 2, registre-se em bancos de dados online se você quiser ser achado. A nossa plataforma de preferência para encontrar tradutores é o Prose. Nós utilizamos Prose para procurar linguistas. Se você quiser aparecer no topo da listagem de procura, você vai ter que pagar uma membresia e automaticamente você vai parecer mais profissional do que aqueles que não pagaram. E aí você também tem que deixar o seu currículo, o seu perfil, o mais completo possível. Uma foto faz você também mais humano, também faz com que você pareça mais ativo e com menos possibilidade de ser apenas um robô, numa indústria em que a gente geralmente não vê o rosto das pessoas. Então é muito importante essa parte. Então realmente é importante aqui, voltando na questão da diferenciação, diferenciar-se em relação às suas especialidades quando você estiver completando o seu perfil. Por exemplo, se você está fazendo seu marketing como especialista na área médica, você tem que selecionar a caixinha que fala médico, seja lá qual for o campo para você fazer isso. E em seguida nós fazemos uma busca de acordo com as áreas de especialidade. O programa nos permite fazer isso. Então realmente você tem que marcar lá suas especialidades para melhorar o seu perfil nas buscas. O Prose também tem as postagens de trabalho, Job Postings, que você pode trabalhar, que é www.prose.com/translation
hífen Jobs, você pode dar uma olhada, ver o seu currículo e você pode responder rapidamente ali as postagens, e é muito bom para fazer esse contato inicial e começar a construir sua carteira de clientes. Isso vai ser muito melhor do que você simplesmente distribuir um monte de currículos por e-mail, tá? Em um outro ponto, em relação a esses trabalhos que são postados, um bônus aqui é se você for um respondente, se você responder rápido. Se um gestor de projeto ele está indo para o Pros, é porque ele precisa atender um prazo rapidamente, ele quer saber se tem algum linguista ali disponível imediatamente. Então, estando imediatamente disponível para um trabalho rápido, é a melhor maneira de você colocar o seu pé na porta. E aí você depois, se o cliente estiver contente, você pode pedi-lo para escrever uma recomendação para você. E aí nós temos outros aqui também, como Upwork and Translators Cafe. Como eu já disse, existem outros bancos de dados que são utilizados como o Translators Cafe e o Upwork, que utilizam como Pros, mas o Pros é o que mais utilizamos. Achamos que os linguistas que encontramos no Pros são melhores do que aqueles que encontramos nos outros. Então, você pode estar competindo com pessoas melhores. Mas, no Upwork e no Translators Cafe, às vezes não é tão bom, às vezes a qualidade é inferior. Mesmo assim, ocasionalmente nós o usamos. Não costumamos usar o Translators Cafe, mas certamente encontramos linguistas lá, então não custa basicamente copiar o seu perfil do Prozee para o banco de dados deles. Ou vocês também podem utilizar as ferramentas CAD online, como o SmartCAD, que é o www.smartcad.ai, e você pode criar um perfil e começa a ser pesquisado e atribuído a projetos de tradução que são feitos por meio da sua interface online. Nós fazemos isso também. Como o diretor adora isso, é um pouco mais automatizado, mas menos pessoal. Uma forma de se conectar com os clientes de uma forma menos pessoal. Essas são algumas das ferramentas mais comuns que utilizamos, mas existem por aí. Tenho certeza de que diferentes empresas usam diferentes sites e ferramentas também. E fazer esse tipo de trabalho para as empresas é uma ótima forma de se mostrar para eles e melhorar a sua relação com eles e, eventualmente, ser um dos tradutores requeridos por eles. Então, como eu já havia dito, essas são as ferramentas mais comuns que nós utilizamos. Com certeza existem outras empresas que utilizam outras ferramentas e sites, como eu já havia dito. Obviamente, não são apenas essas as ferramentas que vocês podem utilizar. A dica número 3. O que os gerentes de projeto procuram em um linguista? Bom, as duas qualidades mais importantes são a qualidade do seu trabalho e também, logicamente, a rapidez que você entrega um trabalho. As habilidades de pesquisa são realmente importantes para ajudar você nisso. Se um linguista está tentando ser revisado e muitas vezes a nossa margem entre aquilo que é entregue aos nossos clientes e o tempo que nós temos que devolver para o nosso cliente demora algumas horas. Então, quando nós temos uma entrega específica, é muito importante entregar antes do prazo. E ganhamos muitos pontos extras quando fazemos isso, porque se você conseguir fazer uma revisão antecipada e enviar antes, melhor ainda. E em relação à qualidade, a indústria dos linguistas, realmente é muito importante que nós ainda façamos mais pesquisas, porque infelizmente ainda é um local e uma profissão que não é regulamentada suficientemente. Então, o padrão de uma agência é ter um acordo NDA, que é o Non-Disclosure Agreement, ou contrato de confidencialidade, para que nós possamos realmente aceitar a qualidade daquele linguista
antecipando o comportamento desse linguista. Se você for muito confiável e entregue as coisas antes e tiver uma baixa taxa, nós podemos utilizá-lo por sua taxa baixa se você tiver uma qualidade muito boa e se você for uma pessoa que consiga entregar antes do que os outros. E se você tiver uma qualidade maior, nós podemos dar um pouco mais de tempo para você trabalhar em um tipo de tarefa. Se você tiver uma menor qualidade, nós ainda podemos trabalhar com você e podemos ter que revisar o seu trabalho depois. Ou de fazer uma revisão para realmente entregar algo de qualidade para o nosso cliente. A melhor forma de você realmente melhorar a sua qualidade é de fazer uma pesquisa online. Se você não souber fazer esse tipo de pesquisa de alguma terminologia médica avançada, você pode procurar por ferramentas online. Fique cada vez mais envolvido na área médica. Se for muito difícil de encontrar em uma pesquisa difícil, você tem que procurar em ferramentas de pesquisa mais avançadas, como por exemplo PROS. E os fóruns do PROS também são muito importantes. www.pros.com/search. O Lingui também é muito utilizado. Esse é o número 2, www.lingui.com. E é muito importante também ter em mente que o Lingui pesquisa termos dentro dos textos traduzidos. Obviamente que alguns termos podem ter traduções diferentes dependendo do contexto, então é importante lembrar que o contexto do termo e como que ele é traduzido no Lingui não é sempre o primeiro resultado, mas pode ser muito útil. O último recurso que eu vou listar para vocês é o Word Reference Dictionary, que também tem fóruns, que é www.wordreference.com. E se vocês conseguirem mandar um chat aqui, eu acho que tem aqui, né, que eu posso enviar para vocês mais tarde, aqui nas mensagens. Então, isso pode realmente ajudar se você estiver tendo dificuldade com a terminologia, estiver preso em uma terminologia específica, esses podem ser bastante úteis. E segundo, que não necessariamente está em segundo lugar, a oportunidade e a confiabilidade são igualmente importantes. Muitas agências até valorizam isso acima de qualquer qualidade de trabalho. Essa indústria trabalha com prazos firmes. E o cliente, como eu já disse, tem uma necessidade de ter por exemplo, 1 hora antes do prazo para poder revisar e entregar a tradução ao cliente. Então, se você entregar algo fora do prazo, depois do prazo, pode terminar o seu relacionamento com esse cliente. E pode ser um fim de um relacionamento de trabalho. Então, tente entregar tudo no tempo e antecipadamente. Quanto mais você entregar a tempo, melhor para você. Em relação ao tempo, se você é muito difícil de responder e-mails, às vezes você pode não conseguir trabalhos, porque você respondeu depois das outras pessoas que responderam. Então, a primeira pessoa que responde a um e-mail terá mais chances de conseguir aquele trabalho, porque nós daremos para aqueles que responderem rápido. E se você for uma das pessoas que respondeu rápido, aquele gerente de projetos pode mandar essa oferta para você para poder verificar se você está disponível antes de enviar para todas as outras pessoas, porque você respondeu mais rápido. Então, se muitas vezes nós enviamos essas ofertas de trabalho para muitas pessoas e quanto mais rápido a pessoa responder, melhor, porque nós precisamos terminar de fechar o trabalho o mais rápido possível também. Então, você pode enviar essas respostas de uma vez e nós tentamos fazer isso por causa do tempo de entrega. Se nós
trabalhamos por um longo dia e demoramos demais para receber essa resposta, nós vamos enviar para outras pessoas que respondam mais rápido. Eu trabalho freelance, como muitos sabem, pode ser um trabalho que você trabalhe mais tempo, por mais horas. E eu gostaria de falar que essa é uma grande dica para quem está entrando. Aceite trabalhos em que você consiga terminar no prazo. Não importa quantas horas você necessite trabalhar nisso. Se você trabalhar em muitos projetos ao mesmo tempo, você acaba não conseguindo entregar tudo a tempo com a mesma qualidade. Muitas pessoas têm diferentes prazos e diferentes taxas de trabalho. Tem gente que consegue fazer 5.000 palavras, por exemplo, de um projeto e outras que conseguem bem menos. Então, depende da pessoa que tem a especialidade naquela área. Então, se você está trabalhando em um trabalho que ainda vai ser entregue no dia seguinte, não aceite algo porque eles podem não ter paciência com os linguistas que não consigam entregar aquilo no prazo. Como você é a pessoa que determina o quanto de trabalho você vai fazer, você é a pessoa que controla isso. O gerente do projeto vai ser responsável por entender que aquilo é o seu limite, e se eles não aceitarem isso, o problema é deles, então não trabalhe para eles. E se você participar de um projeto que você entregue as coisas antes do prazo, você tem que avisá-lo com antecedência. Se você descobrir que no meio do prazo você vai entregar antes, fale o mais rápido possível. Se você precisar de um pouco mais de prazo, também avise, porque se você avisar mais rápido, eles podem entender que você teve uma emergência familiar, por exemplo, e que você vai demorar um pouco mais para entregar. E se você precisar de uma extensão do prazo, você precisa determinar isso com o gerente de projeto antecipadamente para saber se aquilo ali é possível. Para que eles não tenham que fazer também uma extensão da entrega para o cliente direto. Sempre seja bastante honesto com o seu gerente de projetos. Especialmente se você não tiver uma ideia de quanto tempo você consegue fazer um trabalho ou de uma área nova que você está trabalhando. Então, sempre tente verificar e ser o mais realista possível em relação ao prazo de um projeto. E não tenha medo de pedir uma extensão de prazo, mas sempre avise com antecedência. Se você estiver atrasado em um projeto, não invente desculpas ou minta, a não ser que você tenha uma prova sólida disso. Os gerentes de projeto já ouviram todo tipo de desculpa. Isso não quer dizer que as coisas não existam e que nós passemos, por exemplo, por uma emergência médica ou que não consigamos entregar algo no prazo. Mas nesse caso, a pessoa pode trabalhar ao redor desse problema e entregar o projeto para o cliente depois. Existem muitos linguistas que mentem sobre isso, especialmente os novos linguistas que não têm uma noção de quanto trabalho eles podem entregar. Então, se por exemplo, seu cachorro teve uma emergência, tire uma foto do formulário de admissão do veterinário e envie para o cliente assim que puder. Eu odeio falar de forma insensível sobre isso, mas muitas vezes os novos linguistas que não falam com os seus gerentes de projetos e dão desculpas dramáticas como essa, se eles se atrasam, sem ter provas disso, não são os gerentes de projetos não são propensos a acreditar nisso e não vão continuar oferecendo trabalho a eles. Então, temos que ter esse tipo de prova porque essa é uma indústria em que raramente vemos a cara das pessoas que estamos trabalhando, com as quais estamos trabalhando. Então, é um pouco mais difícil de ter uma confiança com as pessoas com quem trabalhamos. Então, em relação ao marketing por e-mail, ela funciona de uma forma que
é muito fácil, provável que você ignore isso. Existem muitos robôs de spam e de golpes que inundam nossas caixas de entrada diariamente. E é muito difícil de lutar contra isso. É muito fácil saber de quais e-mails são golpistas, porque eles vão ter números aleatórios e endereços de e-mail totalmente escritos totalmente errados, e raramente damos um nome específico daquela pessoa que estamos recebendo e-mail. Então, recebemos isso de diferentes línguas, em diferentes momentos vamos ter isso em diferentes especialidades. Então, por exemplo, se nós precisamos de algo muito específico, em que estamos, por exemplo, precisando de inglês, alemão, automotivo, nós vamos encontrar isso de uma forma mais rápida e confiável pesquisando no Pros, vasculhando nas nossas caixas de entrada, do que ficar vasculhando as nossas caixas de entrada. E dizendo isso, eu já entrei em contato com diferentes linguistas, e se eles parecerem uma pessoa que eu quero trabalhar, eu vou enviar e-mail para eles e vou guardar o e-mail dele em um local separado no meu e-mail. E é justamente aí que eu encontro os meus linguistas, diferente do que as pessoas imaginam que é com esses e-mails marketing automáticos. É muito mais eficaz você estar em todos os bancos de dados, saber quais são as especialidades e como enviar o seu currículo da forma mais eficaz. Se você decidir fazer o e-mail de marketing em massa, eu iria recomendar a você de deixar de lado, focar no alcance e fazer um alcance mais direto, respondendo às ofertas de emprego de uma forma mais pessoal. Se você quiser limitar o seu tempo de fazer o marketing, eu iria focar realmente nesse contato direto, como, por exemplo, responder as perguntas em bancos de dados online ou em entrar em sites de empresas de tradução e respondendo pequenos formulários em busca de trabalho. Se você estiver preenchendo apenas algum formulário de contato regular, ou seja, um que não é especificamente voltado para a contratação, apenas um contato geral no site de alguma empresa, suas chances de obter uma resposta disso são bastante baixas. Claro que ocasionalmente pode ser que funcione, mas simplesmente não funciona como sua principal atividade de marketing. E a dica número 5, como formatar documentos. A forma que você formata seus documentos é muito importante dentro da indústria da tradução. Você pode ter dificuldades em conseguir se difundir com novas tecnologias. Você não tem, por exemplo, muitas experiências em utilizar o Microsoft Word, e é uma habilidade muito importante que realmente é priorizada quando as empresas os procuram, porque em relação à qualidade, se você tiver dificuldade com formatação, isso pode dar muito trabalho ao seu gerente de projeto e pode gerar mais despesa, porque ele vai ter que reformatar isso. E isso pode demorar horas. E se você souber formatar as coisas de forma correta, isso vai gastar muito menos tempo para o seu gestor de projetos e vai ajudar na formatação final. Então, nós temos um guia geral para a indústria. Isso inclui alguns padrões para a nossa indústria, e está no nosso site, é www.spantech-translations.com/translations-instructions. Eu sei que nosso site está ainda no início dos anos 2000. Estamos em processo de reformulação da marca, mudança de nome e lançamento de um novo site. Em breve teremos um novo link. E, sim, com certeza, isso é muito importante. Não é tão importante como o que eu estava dizendo anteriormente, mas é algo a ser levado em consideração. Então, agora eu estou muito feliz em responder as perguntas de vocês. Então, Juliano, não sei como que você gostaria de passar por essa parte. Yeah, I have some questions already here. Okay. I wrote them down. So the first one, actually 2 questions. Do you hire translators?
Você contrata tradutores sem experiência e que dicas você dá para aqueles que não têm experiência e gostariam de entrar nesse mercado? Nós certamente trabalhamos já com tradutores com experiência zero ou limitada. Eu gosto de mentorar tradutores que estão tentando entrar na área, porque eu acredito que a área se beneficie disso. Então, dicas a respeito para conseguir trabalho se você é novo na área. Em primeiro lugar, especializar-se, foque na sua especialidade. Se você nunca fez tradução antes, você trabalhou em outros setores, outras indústrias antes, então capitalize as suas experiências passadas. Se você tem experiência com uma área qualquer, como eu mencionei antes, área jurídica, área médica, área técnica ou área de finanças e negócios, você realmente vai estar aproveitando as suas experiências passadas nessas indústrias, porque ter uma habilidade linguística e experiência em determinada área é o que você realmente precisa para poder começar. E a sua qualidade será determinada por os seus testes e a sua performance no mercado. Você pode não ser uma alta prioridade em termos de contratação, se você não tem muita experiência no seu currículo e nem está lá em cima nas listas de buscas, mas você mesmo assim pode destacar a sua experiência e suas especialidades, de modo que você possa destacar-se da concorrência, daqueles que falam, posso fazer traduções gerais, eu traduzo de tudo, porque há muita competição no mercado para esse tipo de tradução, tradutores generalistas. Então eu diria que, já que eu estou falando para linguistas que têm o português brasileiro, infelizmente o mercado de tradução do inglês para português brasileiro está mais saturado do que os outros, na minha experiência, ou seja, temos muitos e-mails nesse par linguístico, mais do que outros, e isso talvez seja porque nós trabalhamos nesse par bastante, mas vejam que vocês talvez tenham que fazer ainda mais trabalho, mais pesquisas para poder se destacar. Muito bem, se alguém mais quiser fazer pergunta, você pode usar o microfone, mas eu também tenho algumas aqui para tirar. Egon, você gostaria de falar a sua pergunta? Não, eu posso lê-la. Você poderia dar uma ideia sobre o que você considera ser uma boa carta, cover letter ou e-mail? Uma boa cover letter, uma boa carta de apresentação, cover letter, carta de apresentação. Escutamos a Melissa, sim, muito bem. Não estamos... Juliano não pode escutar a Melissa. Melissa, perdão, acredito que eu tenha caído aqui, mas já estou de volta. Eu não sei se alguém perguntou alguma coisa, eu não tenho certeza aqui. Não, eu não perguntei eu não respondi ainda, mas vamos lá. A pergunta foi se você pode dar um bom exemplo de carta de apresentação ou de um e-mail de apresentação. Bom, eu diria que um bom exemplo desses modelos para uma carta de apresentação ou e-mail de apresentação talvez seja mais útil para o e-mail do que para a carta de apresentação. Eu diria que você tem que manter conciso, direto, mas gentil. Ou seja, mantenha um formato conciso, condensado. Não tente impressionar o gestor com palavras bonitas, chiques. Se você puder manter, se você mantiver a concisão, melhor. Se for um e-mail, coloque um parágrafo, poucos parágrafos. O seu currículo deve ser capaz de falar por si. Isso não significa que você vai resumi-lo, mas você vai sumariá-lo, ou seja, respeite-os para que respeitem seu tempo também. Muito bem, alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Tereza? Hi,
Oi, Melissa. Eu estou no Canadá e eu tenho uma pergunta para você em relação ao currículo. Mas você mencionou, podemos falar também resume, mas em nosso grupo no WhatsApp, há algumas semanas, eu postei um currículo que eu havia preparado. De fato, não sou alguém muito confortável com a tecnologia, mas eu tropecei neste website chamado Canva. Talvez você já tenha ouvido falar. Canva, C-A-N-V-A? C-A-N... Não ouvi falar. Muito bem, de qualquer modo, é um site onde você pode preparar uma arte visual, uma arte mais bacana, e você pode fazer outras coisas também. Então eu fiquei 2 dias me debatendo ali, até que finalmente eu fiz um que eu postei no nosso grupo, apenas para que as pessoas soubessem que se você for insistente e tentar, você pode alcançar os seus resultados. Então vou mostrar aqui rapidamente. E também para aqueles que participaram dessa conversa há algumas semanas. Alguns colegas tradutores me relataram, embora isso pareça ser legal, me relataram que algumas agências como a sua, talvez não como a sua porque é menor. Bom, a propósito, eu esqueci de parabenizá-la pela fantástica apresentação. Eu tomei várias notas. Um dos meus colegas tradutores brasileiros falou que algumas das grandes agências recebem muitos e-mails, como você mencionou, e eles não têm tempo para ler esses currículos. Então são robôs, como você mencionou, que leem esses e-mails, e alguns desses robôs eles não conseguem ler os gráficos nas ilustrações, de modo que isso diminuirá as nossas chances de ser contratados. Então, qual é a sua visão a respeito? A sua empresa usa esses robôs, ou você lê cada um dos currículos que lhe chegam? Não, nós temos um ser humano lendo cada currículo, mas eu sei que várias empresas grandes utilizam robôs em várias indústrias, não apenas na tradução, para ganhar tempo. Então eu recomendo que quando você fizer um currículo, componha-o de modo que o texto seja buscável. E se você puder fazer um currículo, eu sei que às vezes talvez seja para as pessoas mais tecnológicas, se você usar o Adobe InDesign, você pode então criar um currículo de linda apresentação, com boas imagens, também com textos buscáveis. Por outro lado, se você não tiver o know-how nem os programas para fazer algo assim, então eu diria que talvez seja melhor só criar um currículo, texto simplesmente no Word, e aí você pode mandar em Word ou salvar em PDF e mandar. Eu gostaria de mencionar algo sobre isso. Os robôs de scam, de golpes, eles trabalham com currículos que vêm de bancos de dados como o Prose, ou seja, é útil você ter o seu currículo no Prose, mas no final das contas isso pode fazer com que sua identidade seja comprometida. Então você pode também colocar ali no seu currículo, nesses bancos de dados online, você pode colocar currículo completo disponível sob demanda. Então, de modo tal que você pode se resguardar. Muito bem, falando sobre currículos, existem algumas palavras-chave que nós temos que utilizar nos currículos. Muito bem, vejamos palavras-chave como buzzwords. Eu não posso falar
pelas grandes empresas, elas realmente têm algumas palavras que buscam com os softs. Porque nós não utilizamos esses softwares, eu não posso falar sobre a prática de tais agências. Mas, em nosso caso, nós buscamos concisão e a experiência que você mencionou e o tipo, a natureza e o tipo da experiência. Então, algumas palavras podem ser importantes, assim como a apresentação, a descrição das suas experiências, sem muitos ornamentos, mas não confunda ornamento com descrição. Se você está descrevendo, se você trabalhou como enfermeira, por exemplo, e você quer sair disso e você quer se tornar uma tradutora médica, por que não mencionar essa experiência como enfermeira? Porque é uma informação pertinente e importante. Muito bem, alguém perguntou se o português está mais saturado do que o espanhol. Não tenho certeza. Não sei a resposta para isso. Nós recebemos mais e-mail de linguistas com português brasileiro, mas isso é apenas na nossa experiência de uma única empresa. Não posso falar pela indústria como um todo. Eu sei que o espanhol também tem muitos linguistas buscando trabalhar em projetos, mas o setor, a área, a indústria está sempre crescendo, então não há falta de trabalho. Por outro lado, há uma grande concorrência. Raíssa, você gostaria de fazer a sua pergunta diretamente ou gostaria que eu a lesse? Você pode falar se quiser. Vocês me escutam, sim? Você acabou de mencionar que o mercado está saturado para o nosso par de línguas, mas você notou que alguns pares podem estar mais saturados do que outros, por exemplo, alguns pares com vários profissionais, de modo que seria interessante se especializar em outro par? Você diz especializar-se em áreas de especialidade ou em par linguístico? E outras áreas com português para as quais você não encontra profissionais. Bom, há alguns campos, como por exemplo ciência. Quando eu falo ciência, não quero falar ensaios clínicos, eu digo química, biologia. Química e biologia tendem a são produtos para os quais não temos tanta demanda. Ainda assim, é complicado encontrar especialistas nesse campo. O mesmo com engenharia, robótica, aviação. Contudo, a maior parte do trabalho que eu vi tem sido para projetos da área médica e jurídica, ou seja, se você tem alguma expertise médica ou jurídica, você vai encontrar trabalho nisso. Quando eu digo que a indústria está saturada, eu quero dizer especificamente para propósitos gerais, para os generalistas ou linguistas com um nível menor de especialização. Eu sei que não é algo que você arruma do dia para a noite. Não é fácil falar, vai e se especialize, ou entra na faculdade de Direito. Não é a mesma coisa, ou você trabalhar como um assistente jurídico. De qualquer modo, não é algo de uma solução fácil, né? De uma noite para outra você se especializar em alguma coisa. Mas é uma tendência da indústria, tal como eu a vejo. Maria Luísa, por favor, a sua pergunta. Maria Luísa. Olá, olá, Melissa. Olá. Eu gostaria de saber o que você acha do LinkedIn e você já o utilizou para contratar linguistas. O LinkedIn, exatamente. LinkedIn. Eu sei que algumas pessoas o utilizam, não é uma ferramenta na qual confiamos muito. Eu utilizo mais como se fosse um currículo online, mas talvez seja uma ferramenta que poderíamos explorar mais. Eu tenho certeza de que outras agências a utilizam. A minha filosofia faça o seu próprio marketing, o que eu quero dizer é quanto mais presença você tem nas redes, maior visibilidade e maior possibilidade de captar trabalho. Ótimo, tem uma pergunta. Você falou que
você tinha 300 linguistas trabalhando com você hoje. Eu gostaria de saber qual que é o turnover, ou digamos assim, a rotatividade dos seus tradutores. Bom, uma vez que nós encontramos linguistas confiáveis, nós não tendemos a substituí-los. Nós não gostamos de ter esse tipo de rotatividade. Se nós substituímos alguém, geralmente é porque eles saíram da indústria, saíram da área, ou nós temos um par de línguas para os quais não temos muitos linguistas verificados, e aí temos que expandir a nossa lista de fornecedores. De qualquer modo, eu preferiria contratar novos do que substituir antigos. Eu tenho pessoas que têm trabalhado conosco há 15 anos e adoramos trabalhar com eles. E não queremos, nós realmente não buscamos outros para substituí-los. Outras agências maiores, grandes agências corporativas, talvez tenham maior rotatividade, porque eles estão sempre querendo cortar custos. E nós vimos isso acontecer conosco. Certas agências que não devem ser nomeadas, e estávamos trabalhando com eles há anos, estava indo muito bem, mas aí eles precisaram, sempre buscando, você sabe, expandir aí a margem de lucro para os investidores, por isso sempre buscando tradutores com tarifas cada vez menores. Mas para nós, pequenas agências, nós não temos muita rotatividade, enquanto que nas grandes agências corporativas haveria sempre uma pressão para manter as tarifas baixas, portanto levando a maior rotatividade. Muito bem, outra pergunta, pessoal, não se intimidem. I have a question. Yes, I will. Melissa, could you please pick the English channel so you can hear the translation? English channel, testing 1 2 3, testing 1 2 3. Testing, Melissa, can you hear the translator? Yes? All right, so let's go. Ok. Por favor, Edson. Posso fazer agora? Sim. Entre esses tradutores que ela falou que ela tem, So, né, among the linguists há you have, uma classificação, is tipo, there a classification such as os melhores, os medianos e os the nem tanto? best, the middle achievers, and the low ballers, for example? Do you classify them on such a basis? E como é que eles sobem de cargo? Tipo, como é que eles how do they evoluem? ascend? And how do they evolve? Boa pergunta. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Nós temos um banco de dados onde nós mantemos informação sobre todos os nossos linguistas e realmente nós monitoramos a pontualidade, a qualidade, todos esses fatores. Sim, nós iremos, sem dúvida, não tratá-los diferentemente, mas dar-lhes diferentes prazos, diferentes trabalhos, com base no que eles provaram ou demonstraram em termos de qualidade de trabalho, ou de pontualidade, ou de confiabilidade. Uma vez que você tem estabelecido isso, é muito mais fácil ter uma primeira impressão do que mudar uma primeira impressão. Ou seja, digamos, se você entregou um trabalho que é aceitável, mas não é de alta qualidade, que teve de ser revisado, por exemplo, e aí você já fica estabelecido como um tradutor desse nível de qualidade, o único modo de você mudar isso é fazendo mais projetos e por repetição, essencialmente provando que você não é mediano, que você é bom, então melhorando a qualidade do seu trabalho com os outros projetos. Digamos que ao longo do tempo você teve uma certa fama de não entregar as coisas de modo confiável, e você decidiu que você quer se tornar ou se fazer mais confiável, então você tem que fazer projetos e entregá-los pontualmente durante um certo tempo, de modo que o gestor do projeto possa enxergá-lo de modo diferente. Ou seja, nós realmente fazemos esse tipo de monitoramento. Cláudia Honor perguntou algo aqui, se
nós podemos valorizar o trabalho de um intérprete ou de um tradutor. Por que eles têm uma taxa menor de trabalho, um preço menor? Bom, existem algumas razões para isso. Uma razão seria, a maior razão seria em relação à pressão dos preços. Essa é a natureza do capitalismo, especialmente com empresas gigantes. Eles são investidores ou seus clientes estão procurando o maior lucro. E os seus clientes estão pedindo o custo menor. E eles são executivos que gostariam de estar ganhando mais a cada momento. E eles tratam seus clientes com uma importância menor porque eles veem essa agência como uma agência que pode ser trocada. Então, eles começam a pressionar para poder diminuir isso e realmente conseguir chegar a essa competitividade de preço. E nós já fizemos uma diminuição do nosso preço algumas vezes, e é porque algumas vezes tem uma relação com as agências que eles estão trabalhando e as taxas deles não estão tão compatíveis com as nossas, e nós temos que acabamos tendo que diminuir a nossa taxa também. E alguns mercados mais saturados, como o mercado de português e de espanhol, a pressão é cada vez maior e às vezes conseguimos um lucro cada vez maior porque as pessoas oferecem uma taxa cada vez menor. E chega a um ponto que para nós não vale a pena entrar nessa competição ou conseguir lidar com a qualidade e a relação da quantidade de projetos que eu consigo pegar. E nós precisamos chegar a essa margem de lucro. Se os clientes maiores estão diminuindo os nossos ganhos, os nossos lucros, às vezes nós não conseguimos ganhar essa competição. E, novamente, estou falando como uma agência pequena que lida com diferentes clientes e que às vezes nos abandonam nessa grande pressão de preços. Às vezes também há uma pressão de preços entre países. A Índia, por exemplo, coloca trabalhos cada vez piores, mas eles cobram 3 centavos. E, bom, nós acabamos recebendo um bando de tradução ruim que nós temos que revisar e mandar para o cliente maior. E se os preços continuam indo para baixo, como que nós mantemos a qualidade? Você pode também esperar uma qualidade pior? Bom, eu acho que chega um ponto, um momento em que o cliente não tem como esperar uma boa qualidade. E eu acho que para o português brasileiro, existem várias pessoas que trabalham muito bem cobrando apenas 5 centavos. E justamente por isso, especialmente no português brasileiro, existe cada vez mais trabalho com esse tipo de taxa, e isso é ótimo para o mercado, mas você pode acabar chegando a pessoas que estão em Bangladesh, na China, na Índia, que não falam o português brasileiro, mas que fizeram algumas aulas de português e que vão lá, aceitam o trabalho e fazem por um preço ainda menor. E se o cliente aceitar um trabalho que eles conseguem receber uma qualidade ruim e depois revisar internamente, tudo bem, é isso que acontece. Malu queria fazer uma pergunta.
Sim, menos de 1 centavo é possível. Bom, boa noite, você está me escutando? Sim. Olá, tudo bem? Boa noite, obrigada por estar aqui conosco. A sua palestra foi incrível. Eu gostaria de saber qual que é a importância de saber como utilizar as CAT Tools, as ferramentas CAT. É importante para nós, como tradutores, saber lidar com elas? Eu acho que sim, é importante. Não é essencial, mas vai ajudar bastante a diminuir o tempo que você demora a fazer um trabalho e vai deixar o seu trabalho mais eficiente, e especialmente se você está fazendo uma transição para uma ferramenta CAT. Nós temos um cliente que é responsável pela maior parte dos nossos trabalhos e que está fazendo uma transição em o MemoQ Online, e para conseguir ficar competitivo com o mercado, você precisa, e eu recomendo que vocês utilizem os ferramentas CAT. E geralmente é horrível ter um produto, por exemplo, que é como o Google Tradutor, que infelizmente está cada vez mais inteligente e que as pessoas estão utilizando e entregando sem revisar. E pequenos documentos, por exemplo, como certificados, diplomas ou formulários médicos, prontuários. Geralmente esses formulários são um pouco mais difíceis de colocar em uma ferramenta CAT, mas a importância disso é que você vai conseguir ter um pouco mais de competitividade no mercado. De qualquer forma, é muito importante aprender com novos programas e utilizar essas ferramentas. Eu acho que o Trados e o MemoQ são muito importantes. E é importante você fazer isso para conseguir se manter atualizado com a indústria. Alguém mais tem alguma pergunta? Porque nós já passamos o nosso tempo aqui em 8 minutos. Anderson está perguntando, é comum ter a entrega de clientes com uma qualidade menor, com um preço menor? Sim, eles esperem uma qualidade menor do que vem com um preço menor. Sim, eu acredito que sim. Em relação aos linguistas de outras línguas, porque, por exemplo, na semana passada a Gabriela me mandou um trabalho que envolvia o francês e ela não sabia que eu trabalhava com francês. Quando eu falei para ela, ela estava tão surpresa. Então, eu acho que eu deveria ter mencionado isso nos últimos 2 anos. Então, você conhece tradutores que entram em novos campos de trabalho ou que sabem outras línguas? Bom, nós não sabemos o que nós não sabemos. Então, está no YouTube tudo o que nós precisamos. E é uma ótima ideia ter isso. E se uma agência pede um par de línguas e você sabe outros, você pode avisá-los no início para que eles testem você. Nós testamos os nossos linguistas em cada dupla que eles falam que eles são fluentes. Então, por favor, sim, sempre os avise com antecedência da dupla de idiomas que vocês sabem. E nós colocamos essa antena aí para poder captar esses tradutores e nós não vasculhamos isso. Então, por favor, se apresente dessa maneira para nós. Ótima dica. Muito obrigada, Melissa, realmente. Acho que nós passamos um pouquinho do nosso tempo. Agora eu posso tirar os intérpretes de dentro das cabines. Talvez eles tenham algumas perguntas. Eu não sei como terminar aqui. Eu vou terminar aqui a interpretação. Deixa eu fazer isso. Okay, now it's ended. Otto and Raquel are with us. Nothing to declare. Great. Nothing to declare. Yes, I'm sorry about the beginning that I went to the wrong channel. You selected English and you were speaking Portuguese, right?
Yes. So sorry. Okay, that was great. A great conversation with you, Melissa. Thank you very much. Thank you for having me. I'm And, happy to help. Yeah, And we had I will, almost 100 people here, almost. wow, that's amazing. Well, thank you all for coming, and I'm very happy to help and give you my points on things. And I'm open for more questions. If you, I don't know what format we should do that in the chat, or if there will be a chat transcript. I will also post those online resources that I mentioned earlier, so you can have the direct links. So Yes, Juliana, I have the links. I have the text you sent me. Maybe I Okay, could share it with the students. great. Yeah. So yeah, I suppose, is there a way that I can get directly back to people for individual questions that they might have? Should I just do that over email? I'm afraid of being bombarded. I don't know. Yeah, I could. Yeah, everyone knows your name. They could find you on LinkedIn, or they know your company, Spantech, so everyone knows how to reach out to you, right? Yes, yeah, you can just look up our website, spantechtranslations.com. If you fill in our contact form, it goes to my email address, and I will answer you. Do you intend to become? Do you intend to become a big translation agency in the future because you are small and you are rebranding something? Yeah, we're definitely looking to grow. We have stayed pretty small for a very long time, almost as long as I've been alive, and obviously I wasn't working for the company when I was 5 years old, but that's a big part of my job right now, and why I'm redesigning our website and rebranding is we're looking to expand. We're looking to get a sales department and up our sales force a bit more. I guess we've been comfortable and happy in where we have been, but yes, we're looking to expand now. Okay, thank you very much, Melissa, for your great availability, and also you are willing to answer all the questions after this talk. Yeah, great. Of course. Thanks for having me, Giuliano, and thanks everyone else. Okay, so everyone, good evening, good night, and we talk later. Okay, bye-bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye bye. Thank you. Bye.